santificado seja o nome do Senhor para sempre. Boa noite a vocês. Que a graça do nosso Deus possa estar com cada um de nós nesta hora, né? A vocês que vieram, aos irmãos que estão cultuando em seus lares, em pequenas congregações espalhadas em cidades distantes daqui, que todos nós possamos ter um bom aprendizado na presença de Deus. Muito bom, irmãos. Nesta pequena palestra de hoje eu quero iniciar, já indo bem direto no assunto, para o período de tempo que temos, podermos cobrir uma boa parte das escrituras que eu tenho aqui para nós. Nesse domingo de ressurreição, teremos esta palestra para mostrar a vocês o processo que se deu na ressurreição de Jesus e assim afastar de nós o medo da morte. Pois afinal, Jesus disse que quem crê nele será ressuscitado no último dia. Amém. Se você não crê na ressurreição dos mortos, então a sua fé é vã, é inútil, você está perdendo seu tempo. E não adianta vivermos esta vida miserável sem ter nenhuma esperança para uma vida futura. E Paulo disse que nós não somos como os demais que não têm esperança. Sim? Amém? No culto passado nós falamos sobre o corpo que eles mataram, que eles crucificaram. E que aquele era o corpo que continha a Deus. Não Deus mesmo, porque Deus não pode morrer. Mas o corpo que continha Deus, que era o corpo onde também estava o Filho de Deus, e que Deus habitou em plenitude, aquele corpo sim foi levado à cruz e foi crucificado. Mas o Espírito que estava naquele corpo, não o Espírito de Jesus, o Filho de Deus, como você e eu temos um Espírito, mas o Espírito, Deus mesmo, que habitou nele em plenitude do Jordão até o Getsemane, este Espírito o ressuscitou dos mortos. Paulo disse que aquele mesmo Espírito que estava em Jesus, se estiver em você, então também você vai ser ressuscitado. E hoje, nesse domingo de Páscoa, o mundo cristão comemora a ressurreição de Jesus. E antes mesmo de lermos a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 17, você já pode escolher aí, 1 Reis 17. Eu desejo ler antes da leitura da Bíblia as palavras do mensageiro de Deus. No sermão, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pregou esse sermão no dia 3 de julho de 1955, no parágrafo 15 e 16. Ele pregou esse sermão na Geórgia, Estados Unidos. Agora, como pregador, eu não creio que Jesus fosse um grande, poderoso e excelente pregador. João Batista foi um pregador, mas ele não fez nenhum sinal de modo algum, ele nunca realizou um milagre. Porém, Jesus não conseguia pregar tão poderoso como João, mas havia os sinais e maravilhas que o acompanhavam. Ele disse: se vós não podeis crer em mim, crede nas obras que eu faço. Se vocês não podeis crer em mim, crede na vindicação que o Pai deu de mim. Pois as obras que faço, elas mesmas testificam que o Pai me enviou. Amém. Que declaração, pense nisso. As obras que eu faço testificam que o Pai me enviou. O homem pode fazer qualquer tipo de declaração, mas se Deus não apoiar aquela declaração, você tem o direito de dizer que está errado. Mas quando Deus se aproxima e confirma ser aquela declaração a verdade, então é pecado descrer disto. Pois o que é o pecado? Pecado é uma coisa só: incredulidade. Então, se Deus testifica algo que o homem tem dito, é melhor você crer, porque Deus está assinando embaixo. Deus sempre vindicou
que tinha enviado seu filho. E a vindicação final foi a sua ressurreição. E Jesus, enquanto vivo, ele sempre dizia: crede nas obras que eu faço, porque homem nenhum pode fazer isto. Eu só faço isso por vindicação, é Deus vindicando que Ele me enviou. Mas as pessoas não acreditavam que Jesus foi enviado. E até hoje está custoso acreditar em que Jesus foi enviado pelo Pai. Está sendo mais fácil acreditar que Jesus é o próprio Pai, ou que Ele enviou a si mesmo, anulando então as palavras de Jesus. Assim, vamos nos colocar de pé para ler as Escrituras em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 17. 1 Reis, capítulo 17, versículo 17, está escrito: E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele tomou do seu regaço e o levou para cima, mas quanto ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem eu moro, afligiste, matando-lhe o seu filho? Então se despediu sobre o menino 3 vezes, ou se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou-se a entrar nele e reviveu. Amém. Elias tornou o menino e o trouxe no quarto à casa e o deu à sua mãe, e disse a Elias: Vai, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. Amém. Senhor, nós nesta hora desejamos ardentemente que o teu Espírito possa vir sobre as nossas vidas, para sermos testemunha da tua palavra. Uma vez que o Espírito Santo, o Deus eterno, que cobre tempo e espaço, que é desde a eternidade à eternidade, e então este sim pode ser a fiel testemunha de todos os acontecimentos. Ó Pai bendito, se este Espírito também está em nós, o Espírito eterno, então é claro que estávamos em todos os acontecimentos narrados em tua palavra. E pedimos que o Senhor nos unja com esse Espírito, para que possamos falar sobre a tua palavra e apontar isto com um amém, como assim seja, testificando a nossa crença e a nossa convicção em tudo aquilo que está escrito. No nome de Jesus, nos ajuda nesta hora, enquanto temos nos aproximado de Ti, e que seja o Senhor a nos ensinar estas verdades, e sela isto com Teu Espírito em nosso entendimento, e que Tu mesmo seja magnificado para todos sempre. No nome de Jesus, Teu Filho, nós pedimos amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Louvado seja Deus. Pois bem, aqui nós temos uma escritura onde é mostrado que depois do espírito, a alma ter deixado o corpo de um jovenzinho, ele foi trazido de volta à vida, porque o profeta de Deus rogou a Deus que trouxesse de volta aquele espírito de vida àquela criança. O que acontece quando morremos? Não sabemos quando vai ser nosso último suspiro, ou quando vamos expirar nosso último fôlego de vida, mas é certo que este momento vai chegar.
e como que vem depois disso é desconhecido para nós, falando a respeito de sentimento humano, ficamos apreensivos, com medo. E como disse o profeta, é melhor estarmos seguros em Cristo. É melhor termos a segurança da nossa salvação. É melhor termos o melhor seguro de vida que existe, a segurança eterna. Vê? Então a palavra de Deus nos dá determinadas dicas a respeito do que vem depois. Porém, mesmo você sabendo desta realidade, você não deixa de ficar meio apreensivo, porque o próprio Jesus, conhecendo o que ele conhecia, com o aprendizado que ele teve junto com seu Pai, mesmo assim ele temeu passar por aquele momento. Então não é problema você ter certo temor sobre os acontecimentos que virão no final de tua jornada, mas é necessário que você tenha uma convicção firme e forte na promessa de Deus. Então você sabendo que vai morrer, você tem que, acima desse saber sobre a morte, ter a real convicção da ressurreição. Amém? Amém. Você precisa ter essa segurança. Eu quero ler mais uma escritura no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 22. Entendendo por estas escrituras como com facilidade as pessoas pegam parte da Bíblia para sustentar suas convicções, vamos dizer assim, mais sobressalientes, e se esquece que no mesmo texto, dentro do mesmo contexto, estão as outras coisas que estão falhando em ver. Aqui na escritura que você vai ler juntamente comigo, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 22, você percebe o apóstolo Pedro falando sobre Jesus, enviado de Deus, sobre Jesus que morre e Deus que o ressuscita. E é claro que é depois de ser entregue este sermão, é que eles ficam com os corações compungidos, e então Pedro os orienta a serem batizados no nome de Jesus Cristo. Então é claro que com facilidade se pega a parte de Atos 2,38, mostrando que o batismo é em nome de Jesus, mas com facilidade também negam que Jesus é o Filho de Deus, enviado do Pai, que morreu e dependeu de Deus para o ressuscitar. Você vê? Atos capítulo 2, versículo 22. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele, não é que Jesus fez, como Jesus fizesse porque quisesse, porque tinha o poder para fazer. Jesus disse: eu não faço nada a menos que o Pai me mostre. Era assim que os discípulos acreditavam, que por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A estes que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, mostrando que aquilo não era nenhuma novidade, né? Eles fizeram conselho para matá-lo, mas aquilo já tinha sido estabelecido na presciência de Deus. Prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao que Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Você sabe por quê não era possível a morte de ter Jesus na sepultura? Porque Deus tinha dado a sua palavra que o ressuscitaria. Porque dele, versículo 25, disse Davi: sempre vinha diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, em outra tradução é Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos
livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Ele está dizendo que Davi não estava falando de si mesmo quando ele deu aquela profecia. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o ungido, o Cristo, para o assentar sobre o seu trono, o que acontecerá no milênio. Nesta previsão, nesta profecia, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne se decompôs, viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor em Cristo. Amém. Que coisa maravilhosa. Você percebe que é somente depois disso, que eles, depois de ouvirem esta explanação a respeito da profecia dada por Davi sobre aquele que seria ressuscitado dos mortos antes de se decompor e tudo mais, e Pedro mostrou que aquele era o Filho de Deus, que viria cumprindo as Escrituras, pela presciência de Deus, morreria e Deus o ressuscitaria, e depois Deus o exaltou e o colocou numa posição de Senhor sobre toda a criação. Foi depois disso que seus corações ficaram compungidos. Muitos aceitaram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e foram batizados. E se estes foram dirigidos pelo Espírito a entender esta parte da Escritura, então com certeza eles terão que crer nesta Escritura anterior. E saibam que Jesus não veio por si mesmo, ele foi enviado pelo seu Pai. Saibam que Deus não morreu, mas ele prometeu a seu Filho que ele, ao morrer, Deus o ressuscitaria. E Jesus creu, acreditou nas palavras de seu Pai. Bom, no sermão A Maneira de um Verdadeiro Profeta, parágrafo 162, William Branham disse: e eles o levaram e o condenaram, e o dependuraram numa árvore, e o mataram. Árvore ou madeira. Isto é exatamente correto. Deus o ressuscitou novamente. Amém? Amém. Cada cristão tem o dever de ser um testemunho desta ressurreição. Cada um de nós. Mas você não pode ser uma testemunha disso se não tiver identificado com o sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. A única forma de você se identificar com o sofrimento messiânico, como também com a sua vitória, a vitória que foi dada a ele por Deus, você só pode ser testemunha disso, testificar disso, se o Espírito Santo, que fez todo o trabalho, estiver em você, te levando a ser uma testemunha disso. E se o Espírito Santo está em você, você crerá da forma que a Bíblia diz que foi. No sermão Amnésia Espiritual, muitos têm se tornado assim, né? Com amnésia, porque esquece das Escrituras e dos acontecimentos. No sermão Amnésia Espiritual, que o William Branham pregou no ano de 64, ele disse no parágrafo 50: agora, eu estava com Davi quando ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Eu estava com Davi, você estava também, se você é um cristão. Amém. Você tem que estar identificado em sua rejeição. Eu estava com os filhos hebreus na fornalha ardente, quando o fogo não pôde queimá-los por causa da presença do quarto homem. Eu estava com Daniel na cova dos leões.
Eu estava identificado ali quando o anjo do Senhor o identificou ali. Com certeza eu estava com ele no Calvário. Eu devo ser identificado com ele no Calvário. Eu devo estar em um lugar onde não apenas fui identificado com ele no Calvário, mas eu morri com ele no Calvário. Cada cristão deve morrer com ele no Calvário. Se você não morre com ele no Calvário, você não pode ser dos seus. Eu estava ali quando ele morreu. Eu morri com ele. E então eu estava com ele quando ele ressuscitou dos mortos. Amém. Eu cheguei na manhã de Páscoa juntamente com ele na ressurreição. Seja o que for que ele fez, ele estava bem ali com ele. Amém. Sim, senhores, cada crente do mesmo modo estava. Esta se chama a identificação com Cristo. Bom, sabemos que Jesus morreu e ressuscitou. E Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Agora, se você crê que Jesus ressuscitou e não tem certeza também da sua ressurreição, sua fé não tem valor nenhum. Entenda que a ressurreição de Jesus foi para te assegurar, te dar a certeza que você não vai ficar no pó da terra, mas será levantado no último dia, no momento certo, quando a trombeta soar. Mas o que acontecerá para chegarmos do outro lado? Como vai ser? Apenas sei que de alguma forma, através de um acidente, através de uma doença, de uma dor, seja o que for, você não vai conseguir respirar mais, você lutará até o último instante, teu corpo não vai conseguir reter a vida. E depois disso, os parentes chorarão para lá e para cá, alguns acenderão uma vela, dependendo de quem for, outros farão ali um chororô medonho, outros, pessoas que nunca ligaram, vão começar a dizer: era um bom homem, era uma boa mulher, mas antes nada que faziam prestava. Daí a pouco, ninguém já vai querer ficar perto, porque logo vai começar a feder. Vamos levar para colocar debaixo da terra, ou dentro das gavetas, que agora está tudo moderno. Não é? Agora está tudo modernizado. Ok, mas e quanto a você que estiver iniciando esta viagem? Como dizem, a viagem sem volta. A viagem sem retorno. Sem volta. No sentido que estamos pensando aqui, uma viagem sem volta. Porque esta vida não existirá mais para você. As coisas que você gostava, que você amava, que você fazia, deixarão de existir. Ok. O que acontece com o ser humano quando o anjo da morte veio para ceifá-lo? Que você já pensou? Se não fosse esse anjo chamado morte, de alguma forma é um anjo, diz o profeta. O ceifador. Já pensou se a morte tirasse férias durante um dia? Interessante que ela não vai tirar férias, ela seria jogada no lago de fogo, né? Então que tipo de anjo é este? Misericórdia. Mas é. Mas você já pensou se a morte tirasse férias por uns dias aí? E uma pessoa fosse esbagaçada por um carro, pedaço para lá e para cá e ainda vivo, sem conseguir morrer? Que tormento não seria? Que agonia não seria? A morte não tira férias, nem se engana de endereço. Não. Chegou o momento, ela te leva. E ainda tem aqueles que morrem antes do tempo. Mas se existe? Sim. Porque foi dito: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra. Então, uma pessoa que não cumpriu esse mandamento pode ter seus dias encurtados. É como se a morte, então, em todo o seu trabalho, que é muito no mundo inteiro, ela ainda estivesse fazendo horinha extra. Quantos tem para ir hoje? 100. 1.500 ao redor do mundo. Mas tem um camarada que era só para o ano que vem, mas por isso, por aquilo, ele vai hoje. Tome nota desse, não deixe passar. Então ela ainda faz hora extra. Alguns têm seus dias encurtados. Como no caso daquele pregador que orou por uma doente, a doente morreu e ele ficou desenganado e disse: Deus não cumpriu sua palavra, que eu estou agora envergonhado, que as pessoas não vão acreditar em mim.
e foi tomar sua cerveja, e rasgou todas as anotações, deixou tudo de lado. Em seguida ele morreu. William Branham disse: Deus levou seu filho. Deus levou para casa antes dele fazer coisa pior. Encurtou os dias de vida dele. Por um lado, é uma bênção, uma dádiva que Deus concede para algumas pessoas, em especial, né? Em alguns acontecimentos especiais. Porque se for para mim viver mais 10, 20 anos para frente, e nesse período de tempo eu me desviar da palavra de Deus, deixar de crer em Deus, então é melhor que Ele encurte nossos dias de vida. É melhor que Ele encurte nossos dias de vida. Eu estabeleci para você morrer daqui a 20 anos, mas sabe uma coisa? Vem logo. Desocupa a área. O que acontece com o ser humano quando o anjo da morte vem para ceifá-lo? Morrendo o corpo, para onde vai o espírito? Porque a morte do corpo é porque você fica sem a natureza do espírito. O espírito não vai ficar sem a sua natureza, que é a alma. Então essas duas coisas vão embora. Começa então a sua viagem. E o corpo é como um carro sem motorista, que aí ele está jogado no local, né? Porque se ele estiver de ladeira abaixo, é um zumbi, né? Um zumbi. Pode causar muitas coisas ainda. Mas imagine um carro que está lá num canto encostado, no ferro velho lá, sem motorista. Ele vai estar onde? Enferrujado, cada tempo, não é? Vai enferrujar. O que acontece quando esse corpo é abandonado pelo Espírito? Esta indagação é muito antiga, tão antiga, meus irmãos, quanto a história humana, né? E cada segmento religioso deu uma resposta diferente a esta pergunta. O que acontece quando morrer? Para onde vamos? Vejamos aqui algumas respostas, das mais complicadas e absurdas. Os espíritas ensinam que a pessoa que morre, quer dizer, desencarna, que afinal de contas a pessoa não é isso que você disse, é matéria. Mas a substância, a alma, o espírito que está habitando nesse corpo, que está em carne, realmente ela desencarna. Ela sai dessa carne. Então os espíritos ensinam que a pessoa, quando morre, o corpo se desfaz no pó da terra e aquele espírito reencarna novamente, nasce como outra pessoa, melhor ou pior, de acordo com as obras que praticou. E eu não tenho o diagnóstico, vamos dizer assim, a estatística de quantos professam a fé espírita, mas isso tem aumentado exponencialmente, pode dizer assim. A crença espírita, ela tem alcançado uma dimensão extraordinária no globo terrestre. Para começar, William Branham disse que é os que mais imitam o verdadeiro cristianismo é o espiritismo. E por ser uma imitação, com facilidade as pessoas aderem a isto, sem se importar com vamos dizer assim, com a parte que não está correta com o cristão, ou com o cristianismo, com a doutrina de Cristo. Então, muitos aderem pela semelhança, por encaixar melhor. Porque eles dizem que, segundo a visão cristã, é como se Deus fosse injusto. Então eles adaptaram a forma de crer a ponto de mostrar que não há injustiça da parte de Deus, no sentido deles, né? Quer dizer, você fez alguma coisa errada, vai pagar por aquilo, vai reencarnar em outra pessoa, vai sofrer. Aí diz: mas por que minha vida é desse jeito? Porque fulano nasceu sem braço. Aqui na outra vida ele usou aquela mão para roubar, para matar fulano, então ele nasceu sem braço para não fazer mais isso. Daqui a pouco: mas por que agora está sem as duas pernas, nasceu paralítico? Porque quando ele tinha as pernas ele só via correndo para praticar um mal, então nasceu agora sem perna. E vai assim com essa loucura toda. Daqui a pouco diz: cuidado, não pisa essa barata, pode ser minha bisavó. Por que vocês acham que na Índia eles venderam animais e tudo? Pois, eles acreditam que se você foi uma boa pessoa, se praticou boas obras, seu espírito evolui e reencarna como uma pessoa mais inteligente, mais próspera.
Ou, se você for uma pessoa ruim, você reencarna como uma pessoa sofredora. Se você vivia de mal com seu irmão dentro do lar, quer dizer, duas irmãs que viviam em briga, em discussão ou intrigada, de sangue a fogo, como dizem, elas reencarnam como mãe e filha, para aprender sobre o amor. E o povo fica, oh, que coisa maravilhosa o espiritismo, e assim vai. Pois bem, eles dizem que isso vai se repetindo de encarnação a encarnação, aliás, ou reencarnação, até você aprender a lição e se tornar um espírito de luz. Espírito de luz. Então eles têm os espíritos que eles chamam de evoluídos, que já viveram várias vidas, que aprenderam como se tornar pessoas melhores. Então eles chegam a escrever livros. Puxa, você chega nas livrarias, o que mais tem são livros espíritas. Os livros que mais vendem, que fazem mais sucesso, são livros espíritas que o escritor ou a escritora diz que escreveu aquele livro com a inspiração de um determinado espírito evoluído. O espírito de Emmanuel, o espírito de André Luiz, o espírito de fulano de tal, e agora o espírito de Allan Kardec, e agora o espírito de Xavier e tal, e assim vai. Veja que coisa. Tudo isso para anular as escrituras. E eu não discordo que eles foram inspirados por um espírito para escrever tais livros. Só que esse espírito que os inspira não são espíritos iluminados, mas são aqueles espíritos que Paulo disse que os anjos caídos, os seguidores de Satanás, eles se transfiguram em anjos de luz para ministrar às pessoas. E estão ministrando, são demônios inspirando essas pessoas. Por isso que eles escrevem, por mais lindos e bonitos que sejam, anulam o sacrifício de Jesus Cristo, anulam a obra vicária de Cristo. E não se engane, você acha que sabe tudo, que entende tudo? Se você soubesse quantas pessoas, mesmo professando o cristianismo, mas sua crença é fundamentada na doutrina espírita, você ficaria boquiaberto. É claro que para sustentar tais ideias, eles tiveram de forjar seu próprio evangelho, suas próprias novidades ou boas novas, que não é o evangelho de Jesus Cristo, mas é o evangelho segundo o Espiritismo. E sendo que as pessoas não querem seguir os mandamentos de Jesus, para assim, através dele, receber vida eterna, eles aderem com facilidade tais movimentos espiritualistas, pois desejam alcançar o céu através de seus próprios esforços. Porque desta forma, se eu alcanço o céu por meu esforço, porque eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo para ser uma pessoa melhor, porque na próxima reencarnação eu serei mais evoluído, até que eu alcance o nirvana, ou o karma, ou seja, o que danado for. Aí, desta forma, eu não terei que prestar contas a um Deus, porque afinal de contas eu alcancei com meu próprio esforço. Vocês compreendem a jogada de Satanás? Compreendem a torre de Babel? Desprezam a vida e o sacrifício de Jesus, o qual veio para que tivéssemos vidas e que tivéssemos em abundância. O que eles fazem com isto? O que acontece com isto? O que acontece com o ser humano quando o anjo da morte vem para ceifá-lo é totalmente diferente do que pensam, do que ensinam os espíritas. Mas vamos ver outra linha de pensamento aqui rapidamente. Para os jeovistas, os testemunhos de Jeová e tantos outros istas, como os adventistas e muitos outros grupos que partilham ideias semelhantes, eles acreditam que a alma vai dormir junto com o corpo. Olha, quantas pessoas dessas tem na face da terra? São milhares e milhares que pensam assim. Eles acreditam que a alma, o espírito, vai dormir junto com o corpo até a ressurreição dos mortos. Claro que eles pegam citações da Bíblia que diz assim: os mortos não louvam a Deus. Diz, está vendo aqui? Você que está vivo, você louva. Os mortos não existem. Ele morreu, a consciência está como no
sono, dormindo. Não saberão de nada, não estão conscientes de nada. Eles têm a crença sobre o que chamam de o sono da alma. Outros vão mais longe e falam sobre a aniquilação temporária. Outros falam de uma aniquilação ou cessação da existência, mesmo que seja temporário, porque esses mesmos que professam tais ideias reconhecem que no último dia essas pessoas serão ressuscitadas, mas entre esse período da morte até a ressurreição, eles estavam inconscientes, dormindo e tal. Seria muito fácil assim. Que tormento seria o inferno? Agora, segundo o escritor George Martin, em seu dicionário sobre religião, crenças e ocultismo, este escritor diz a respeito dessa crença sobre o aniquilacionismo. E esses que creem assim defendem que após a morte a alma do ímpio não será punida eternamente no inferno literal, mas ao invés disso simplesmente deixará de existir. Olha que facilidade. A pessoa aprontou de tudo, fez de tudo, morreu. Então vou aprontar enquanto estou vivo, porque morreu, acabou, não serei punido, não terá nada. Vai, sujeito. Vai e apronta, vai e faz. Daqui a pouco, quando você começar a clamar no inferno e dizer, manda alguém lá na terra para avisar para os meus amigos para não fazer o que eu fiz. É tarde. Ok. O aniquilacionismo constitui um meio termo entre o universalismo indiscriminado. O universalismo diz que tudo é Deus, e você se torna um com todo, um com o universo, morreu, vira energia, que está aí em todos os lugares. E a doutrina cristã tradicional, que fala sobre a condenação eterna, é defendido pelos testemunhas de Jeová, pelos adventistas do sétimo dia, pela Igreja Mundial de Deus e muitos outros grupos religiosos com atividades que estão em atividade atualmente. Então esse grupo crê nesse aniquilacionismo por um período de tempo. Morreu, deixou de existir até o dia do julgamento. Já para os ateístas, os ateus, parece ser o grupo mais bobo que tem, mais tonto, porque é o que está nas escrituras, os tolos é que diz não há Deus, né? Eles dizem, morreu, acabou. Eles não acreditam em céu, nem acreditam em inferno. Eles não acreditam em Deus ou no diabo. E estes, com mais facilidade do que outros, trocam tudo. Uma coisa ruim que acontece para eles, culpa o diabo, culpa a Deus e assim vai. Então procuram viver o hoje, o presente, de acordo com os ditames do seu coração, sem importar a quem vai prestar conta dos seus atos, porque afinal de contas, dizem, somos fruto do acaso, ou uma ordem que surgiu do caos, ou uma mera coincidência do destino, se é que eles acreditam em destino. Enfim, é uma gama de mitos, de fantasias, que não tem fim sobre essa questão da morte. E o trabalho do diabo é alimentar suas fantasias e mantê-los enganados até o momento que for tarde demais. Você percebe? Estamos apenas arranhando superfície aqui. Não temos tempo para entrar a fundo numa questão como esta. Ao pesquisar um pouco nesta tarde, eu pude separar 9 páginas de anotações aqui. Ficaremos em 3 ou 4, quem sabe. Mas observe. Estas diferentes interpretações sobre o que acontece conosco depois da morte é porque cada um interpretou ao seu modo o que significa alma, espírito, fôlego de vida, etc. Diante das perguntas tão complicadas que temos a respeito da morte, o que acontece conosco quando morrermos, o que vai acontecer com o teu corpo, com o espírito e alma, o que vai acontecer? Diante dessas perguntas, todos os homens e suas vãs filosofias têm que se calar, porque somente a palavra de Deus pode nos responder. A palavra de Deus é a única que tem autorização, que é autorizada para falar sobre tais assuntos. Você quer ver o que diz as Escrituras? Veja o que Deus diz em sua palavra. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz assim:
e o pó volte à terra. Qual é a diferença de pó para a terra? O homem foi feito do pó da terra. Então nós temos aqui terra e pó dessa terra que foi apanhado, tirado e moldado para fazer o nosso corpo. Então chegou o momento da sua morte, irmão e irmã, seja você velho ou criança, e criança também morre, velho também. Você pensa ficar velhinho e Deus vai tirar você assim, vamos embora, está descansado, vamos para casa. O portal é a morte, viu? Pois, Eclesiastes capítulo 2, versículo 7 diz: e o pó volte à terra, o corpo leve para a sepultura, para apodrecer lá, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém. Então, quando você morrer, você já sabe pelas Escrituras para onde vai teu espírito. Ele ficará retido com Deus. Em Salmo capítulo 116, versículo 5, está escrito, aliás, Salmo 116, versículo 15: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Por que será que é preciosa? Será que é porque Deus vai ter agora a oportunidade de abraçar consigo mesmo esse espírito de vida que saiu dele? Então você percebe que a morte não é o fim, que você não vai parar de existir, não vai cessar sua existência, como ensinam algumas religiões. Em Lucas capítulo 16 e o versículo 22 está escrito: e aconteceu que o mendigo morreu, o mendigo também morre, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Levado, escoltado. Vocês lembram o que aconteceu com Moisés quando ele morreu? Os anjos o levaram. Veja, foi escoltado. E morreu também o rico. Rico também morre. Rico também morre. Porque te adianta ganhar o mundo inteiro e perder tua alma. Louco, hoje à noite pedirão tua alma. E você vai prestar conta de quê? Então morreu também o rico e foi sepultado, pó ao pó, corpo vai para a terra. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento. Ele morreu, o corpo foi para a sepultura, mas aqui estava o camarada no inferno. Se abrisse a sepultura, estava lá apodrecendo, já cheio de verme, já sendo diluído. Morreu, acabou. O camarada que sabia do outro lado como estava, no inferno, em tormento. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, quer dizer, em regalo, tranquilo. Vê? Sim, veja, poderíamos entrar em todos esses detalhes, mas apenas estamos dando uma ideia para vocês o que acontece depois da morte, já que hoje se comemora a ressurreição do Senhor Jesus. Em Lucas 23, versículo 46, aqui você vai entender como Jesus cria, como Jesus pensava a respeito do que acontecia na hora da morte, no momento da morte. Jesus conhecia o que seu pai tinha falado através dos profetas, e aquilo que foi dito através do sábio Salomão em Eclesiastes: o pó vai para a terra, o espírito vai para Deus. E está aqui Jesus testificando disso também. Lucas 23, versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amém. E havendo dito isto, expirou. Aquilo teve que sair dele. O corpo ficou sozinho para ser levado à sepultura. No último livro da Bíblia, em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, está escrito: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas. Mas não existe. Isso deveria estar dormindo. Não, eu vi as almas debaixo do altar dos que foram mortos. Se morreram, o corpo foi para a sepultura, não desceu, mas as almas estavam sob o altar de Deus.
foram mortos por causa da palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. O que acontece com a morte? O espírito vai para Deus, o corpo vai para a sepultura, e a tua alma estará interagindo em algum lugar. Foi isso que nós falamos rapidamente no culto anterior. Há uma divisão, o homem é trino. Jesus também nasceu assim, com corpo, espírito e alma. O corpo sendo a tua matéria, né? O espírito sendo a tua personalidade, e a alma sendo a natureza do teu espírito. O que aconteceu com a morte de Jesus? Houve ali um desprendimento. Ele entregou o espírito para Deus, o seu Pai. José de Arimateia pegou o corpo, levou para a sepultura, e a alma de Jesus foi pregar aos que estavam em prisão. Foi pregar aos que estavam em prisão. Isso estava no culto passado, entramos um pouquinho de detalhe, porque Jesus foi testificar para eles que aquilo que eles rejeitaram no Antigo Testamento estava se referindo a ele. Quando eles recusaram entrar na arca e zombaram de Noé, a arca falava dele. Quando eles rejeitaram a mensagem de Moisés, a mensagem que trouxe Davi, tudo que os profetas falaram estava escrito, era ele. Então eles rejeitaram ele, rejeitaram a vida. Rejeitaram a vida. Aí, enquanto aqueles que rejeitaram, Jesus foi passar na cara deles o que eles perderam, ao que ele deu as costas, ao mesmo tempo, ele também foi às almas que acreditaram no que os profetas disseram. Então ele liberou o cativeiro, aqueles que estavam cativos, liberou-os e transportou aquelas almas salvas, dando-lhes oportunidade de se manifestarem na terra, naqueles corpos espirituais, andarem pelas ruas de Jerusalém. Tiveram um tempo ainda ali, não é? Porque ainda não tinha chegado o momento de Jesus levar o paraíso, ou transportar aquela região para um lugar mais alto, eu diria, para uma velocidade mais rápida, que somente um profeta, onde a sua consciência e a sua inconsciência estão tão juntas, pode ser levada lá em visão e ver aonde estão as almas destes salvos no paraíso. Vê? Sim. Então, corpo, espírito e alma. O corpo foi para a sepultura, o espírito vai para Deus e a alma vai interagir em algum lugar. Vê? Sim, senhores. Então, é importante termos uma pequena ideia dos significados de corpo, espírito, alma, fôlego, para podermos saber do que está sendo falado. O Antigo Testamento é pouco elucidativo, vamos dizer assim, quanto à vida após a morte. Fala pouco sobre isso. É no Novo Testamento que nós vamos encontrar indicações mais claras a respeito deste assunto. Comecemos pela formação do homem, lá no Éden. Ali é pela primeira vez registrada a palavra alma. Então, rapidamente, vamos repassar isso aqui para vocês, como se fosse uma lição de escola dominical. Está assim em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E depois no versículo 22. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe ao homem. Observe isso aqui. Você vê, Deus tinha criado os animais sem soprar nas narinas de cada um, não é? Deus não soprou nas narinas dos animais. Os chamou de répteis. Ele chamou os répteis de almas viventes. Nesse sentido, não mostra que os animais tinham alma, mas criaturas que vivem e se movem. A ponto de esses animais ser também feito vamos dizer assim, a conjunção de alma com sangue, como se a alma ou a vida do animal estivesse no sangue. Como sabemos, os animais vieram à existência pela palavra criativa, porque Deus disse: haja isto, haja aquilo,
haja os animais, os grandes porcos que voam, os répteis que se arrastam sobre a terra, os que voam sobre os ares, os que nadam sobre as profundezas do oceano. E assim foi, pela palavra criativa. Mas com o homem foi diferente. Deus o fez de acordo com a sua própria semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, os animais, eles foram feitos de uma forma diferente do que o homem foi feito. O homem recebeu o fôlego de vida diretamente de Deus. Era Deus respirando agora no homem. Esta alma, este fôlego de vida, veio do próprio Deus. Os seres humanos possuem, portanto, algo que veio diretamente da substância de Deus. Bom, assim, damos o nome de alma a este fôlego. Vejamos agora o significado disto. Porque a palavra alma e espírito, no grego e no hebraico, cada uma mostra os seus sentidos, né? São as línguas originais do Antigo e do Novo Testamento. O grego e o hebraico. No Velho Testamento foi escrito no hebraico, no Novo Testamento escrito no grego. De acordo com o dicionário de 2002, na primeira edição, ele dá esse significado. Alma, no hebraico, nefesh, é quase assim a pronúncia, N-E-P-H-E-S-H. Significa os significados principais dessa palavra, que transitaríamos como alma, nefesh. Significados são alma, ego, vida, pessoa, coração, e refere-se à essência da vida, ao ato de respirar, ao ato de tomar fôlego. Sem isso você não existe. Alma, no grego, o nome já é psique. E os significados principais é a vida natural do corpo, vida, a parte imaterial, invisível do homem, o homem interior. Então por isso que você encontra Paulo fazendo essas citações sobre o homem interior que se renova e tal, tratando disso, da psique humana, da alma humana. Em São Mateus, no capítulo 10 e no versículo 28, Jesus fala que esta alma pode ser morta. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então, se alguém só pode matar o corpo, não deve ser tão temido. Perigoso é quem consegue matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Para você entender o que a Bíblia fala sobre a nossa alma. Agora, já espírito, no hebraico, ruach, R-U-A-H, a pronúncia correta eu não sei. Por isso que eu cito as letras para você pensar como você quiser. Espírito no hebraico, os significados principais são respiração, ar, força, vento, brisa, ânimo, humor, espírito. Vejamos por que tem esse significado tão vasto. Alguns exemplos. Respiração. Que quando a respiração volta, a pessoa é reavivada. Ou se afogou, corre, salva-vida, vamos ver se dá tempo. E faz o quê? Reavivamento, né? Tenta reavivar o novo. Porque a pessoa deixou de respirar. Massagem no peito, pancada nas costelas, para ver se dá um tranco no coração. E assim vai. Você encontra no livro dos Juízes, no capítulo 15, versículo 19, uma palavra assim: e Sansão e bebeu água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu. Ali está dizendo literalmente, a sua respiração voltou, porque ele não estava morto.
apenas estava praticamente se acabando com o ser. Então você percebe que isto é o elemento de vida do homem, o seu espírito natural. Uma outra citação você encontra em Gênesis 7, versículo 21. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tratando-se da aniquilação do dilúvio. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes. Gênesis capítulo 7, versículo 21 e 22. Esses versículos dizem que os animais também possuem espírito, por assim dizer, dentro da designação do grego, ou do hebraico, que fala de espírito como força, vento, brisa, ânimo e assim sucessivamente. Então esses animais tinham espírito, porque disso se tratava o seu respirar. Então você percebe, quando você junta essas designações dos animais para o homem, você nota que o homem recebeu um fôlego de forma diferente daquela que os animais receberam. E você só compreende melhor isto quando você entende melhor o que a Bíblia diz sobre esses termos. Porque isto é no hebraico. Já no grego, espírito é pneuma. E os significados principais: vento, respiração, parte imaterial, invisível do homem. Porque se é invisível, você diz: parou de respirar, morreu. Porque aquilo que sai do homem é invisível. Percebe? A alma é invisível. Agora, nós encontramos uma boa passagem disto, uma passagem muito boa disto, no livro de Lucas. Vamos ler rapidamente aqui. Vocês me perdoem, está passando o tempo nesses últimos cultos, mas que são terminologias que estamos estudando para ajudar a compreensão dos nossos irmãos, não só de vocês, mas de tantos outros que precisam de uma orientação. Não que não lhes tenha quem oriente, mas porque muitas vezes a orientação que eles têm recebido não é aquela que deveriam receber. Encontramos uma passagem disto em Lucas capítulo 8, versículo 49. Está escrito assim. Lucas 8, 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Que alguém tinha ido até ele dizendo: vem orar por minha filha. Ela está doente. Quer dizer, está com dificuldade. Dificuldade de respirar. Dificuldade de se manter no corpo. Às vezes, uma enfermidade faz isso. Um vírus faz isso. Assim como uma gravidez de alto risco, os médicos prescrevem ali remédio, repouso, teste, tudo, para que a mãe consiga, para que o organismo consiga manter aquela criança em formação, em gestação, até que esteja totalmente formada e se cumpra o tempo para o nascimento, do mesmo jeito que teu corpo pode, por causa de uma doença, por causa de uma virose, por causa de qualquer coisa assim, impedir que a tua alma prossiga adiante mais um pouco. Aí se toma os remédios, se vai no médico, toda aquela coisa, para que a vida seja mantida mais um pouco, para combater aquele vírus que está ali combatendo. É uma vida combatendo outra vida. A vida de um demônio, uma vida pervertida, tentando expulsar a tua vida. Se levarmos isso para o espiritual, então você já entende tudo. O que faz uma vida demoníaca, uma vida pervertida, tentando afastar de você o Espírito de vida, o Espírito Santo, que com facilidade alça voo, como disse o profeta. Pois bem, versículo 50 de Lucas 8. Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo: não temas, crê somente, e será salvo. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João. Até pode você pensar, 12 discípulos, todos querem ver o acontecimento. A menina morta. Já disse: não temo, apenas creia. E aquela fila de gente, e os discípulos mais próximos,
Não, a multidão fica para trás. É lá que vou entrar com o mestre. Eu falei, não. Para trás André, para trás Filipe, para trás Bartolomeu, para trás. Entra só vocês três. Não adianta. Não adianta. Não é para quem quer, né? Não é quem acha que pode. Ele sabe por que leva determinadas pessoas com ele, né? Não deixou ninguém entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não chores, ou não choreis. Não está morta, mas dorme. O que acontece aqui? Estava ela dormindo? Eu sei que esta alma tinha iniciado uma viagem. Ela tinha iniciado uma viagem. Ela estava numa determinada distância ou numa determinada velocidade que Jesus podia alcançá-la. Por nessa viagem, depois de quantas horas ainda se podia alcançar? Me diga. Um salva-vida na beira da praia, né? Em pouco tempo ele consegue reavivar aquilo ali, faz respiração boca a boca, aquela coisa toda, aí vai para o hospital tomar o resto do medicamento e tal. Consegue reavivar. Mas até que ponto podemos fazer isto? Até quanto tempo o cérebro sem oxigênio pode ser reanimado? Até quando? Não sei. Eu sei que Lázaro foi 3 dias. 3 dias. A alma indo nesta viagem. E Jesus chamou de volta. Lázaro, saia para fora. Imagina a correria dessa alma de volta. Imagine isso. Não chora, não está morta, mas dorme. E riu-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe a mão, chamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Amém? Amém. Voltou para aquele corpo. Você percebe que sem o espírito, teu corpo não levanta? É como um saco vazio que não para em pé. Sem o espírito, teu corpo não levanta. E Jesus mandou que ele desse de comer. Morto não come, tá? Então come enquanto você está vivo. Mas não saia por aí comendo qualquer coisa, senão você vai apressar a sua morte. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Você percebe? Essa menina morreu. Onde fica agora as ideias escandalosas de muitas crenças por aí a respeito da morte? Cai por terra. Ela voltou a viver. Em Atos capítulo 7, versículo 59, nós encontramos Estevão repetindo a mesma coisa que Jesus fez no momento de sua morte, que foi entregar o Espírito. Entregar o Espírito. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele usou seu último fôlego de vida, enquanto seu espírito saía, para perdoar os seus algozes. E tendo dito isto, adormeceu. Quem adormeceu aqui? O corpo, quando você está dormindo, é como se você estivesse morto. Mas o espírito não dorme, a alma não dorme. Isso continua. Isso continuou. Para onde você vai quando você morre? O que acontece com você? Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 4, nós encontramos uma passagem onde se nos mostra que o espírito transcende o tempo e o espaço. Vê? Até aquele dia quando todos terão que apresentar-se diante de Deus. 1 Coríntios 5, versículo 4. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aquela pessoa que tinha feito um mal tão terrível contra os mandamentos de Deus, ela foi entregue, foi tirada da proteção da igreja, para que o seu espírito fosse salvo. E veja que isto
transcende a tempo e espaço, porque foi falado sobre o dia do Senhor, e com certeza não era um dia de sábado que ele estava se referindo. Estava se referindo ao dia do Senhor que está por vir. No livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 26, é dito para nós que a única forma deste corpo estar respirando vida é pelo fato de termos um espírito. Com isso podemos ver que o corpo se desfaz com a morte, mas o espírito não. O espírito continua sua jornada. Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Aqui não diz que o espírito fica morto. O corpo morre. O corpo sem o espírito morre. O espírito vive sem o corpo, mas o corpo não vive sem o espírito. Está entendido esta parte? Amém? Quando morremos, o que acontece, como eu disse para vocês há pouco, acontece uma divisão entre corpo, espírito e alma. Não diria apenas uma divisão, eu diria uma separação. E mesmo em nosso corpo existe esta separação. Tanto é que o corpo tem 5 entradas, o espírito tem 5 entradas e a alma tem uma entrada. E Paulo diz que a palavra de Deus ela vai até a divisão da alma e do espírito. Se mesmo em nossa vida, quando estamos nessa junção, corpo, espírito e alma, formando um todo, existe uma divisão a ponto da palavra de Deus e até essas divisões lá, então entenda que quando você morre, e o espírito sai desse corpo e a alma também, então isso se divide, isso se separa, cada um vai para um lugar. Que complicado, né? Bom, aqui está o processo, viu? Então, com isso entramos no desfecho, não digo final do culto, mas o desfecho. Aqui está o processo. Quando você morre, teu corpo é levado para a sepultura, isso é fato. Teu tempo aqui na terra acabou. Tua alma vai para o lugar que é chamado por muitos como paraíso. Naquele estado, tu estás consciente. Não estás esquecido. Tu estás consciente. Tua alma é imortal. Ela é uma parte de Deus. Ela é a natureza do teu espírito. E este teu espírito que movimenta esta natureza e consequentemente trabalha então através do corpo, este espírito vai para Deus. Ele é o Pai dos espíritos. Então, na condição que a pessoa fica no paraíso, a pessoa ou a alma fica no paraíso, ou estas almas que estão em espera, estão em um estado de corpo celeste, elas estão em um estado de corpo celeste com os quais elas não podem comer, elas interagem entre si. É uma vida, como eu poderia dizer, literal. Elas interagem entre si, mas estas almas estão em um estágio, em um estado, em um corpo, que elas não precisam comer, dormir, ou seja o que for. Estão conscientes. Como se não houvesse tempo. Como se só existisse o presente. Vê? O tempo existe para o corpo, não para a alma, não para o espírito. Por isso que você está aí com seus 70 anos, seu espírito é jovem. Mas o corpo, você só tem vontade, né, de dar um pulo como antes, de dar um passo maior, de andar mais apressado. Você tem vontade, aí você cai. Vai tentar cair. Mas mãe, não tem, você não pode. O espírito quer provar alguma coisa, mas está aprisionado em um corpo. Se tentar, quebra o fêmur. É assim. E caiu, quebrou o fêmur. O corpo está morrendo. Veja isto, meus irmãos. A separação que há. A alma vai para este lugar que chamamos de paraíso. O espírito vai para Deus, enquanto o corpo vai para a sepultura. Como o espírito está com Deus, o que ele faz com Deus, não sabemos. Mas sabemos por muitas indicações o que acontece com a alma.
Não sabemos o que aconteceu com o Espírito de Jesus quando na cruz ele entregou nas mãos do Pai. Sabemos que o corpo ficou na sepultura durante todo aquele tempo. E sabemos que a sua alma foi pregar às almas que estavam em prisão, como está registrado na epístola de Pedro, de Judas, agora não lembro. Então, na condição que esta alma fica no paraíso, ou essas pessoas que estão em espera, estão em um estado de corpo celeste, com os quais elas não podem comer, não necessitam. Mas, quando o Espírito for liberado por Deus, ele vai até o paraíso, o Espírito vai até o paraíso, pega a sua natureza, que é a alma, e então agora o Espírito, com sua natureza de um filho de Deus, pronto para ascender a outro estágio, o último estágio. Então, uma vez que o Espírito pega a alma, e isso vai descendo, o Espírito pega a alma pega o corpo, até entrar que dá conta ao corpo, tem uma força maior, porque o que é isto? Matéria, átomos que se desintegram, não sei como falar isso. Isso tudo junta outra vez, o Espírito pega a alma pega o corpo, e você ressuscita outra vez, com a junção de corpo, espírito e alma, em um estado agora glorificado. Dá para captar o processo? O quinto selo, parágrafo 406. E então ele disse, o irmão Branham está contando a visão que esteve além da cortina do templo, para que você não tenha medo da morte. Olha o que acontece com aqueles que morrem em Cristo. E então ele disse, agora um dia ele virá, e então, agora aqui, não comemos, não bebemos. Ele estava com aqueles irmãos, além da cortina do templo, tudo jovem, entre 18 a 20 e pouco anos de idade, tudo de branco, tudo com vida exuberante. Um irmão o abraçou, meu precioso irmão Branham, você me conhece? Disse, não, nunca vi. Você não recorda, quando você ligou para Cristo, eu tinha 92 anos de idade, estava lá uma jovem, linda, formosa. Vê? E disseram para o profeta de Deus, aqui não comemos, não bebemos, nem dormimos. Bem, isto é a verdade sobre a morte, o que acontece com o cristão depois que morre, viu? Se você for procurar saber outras coisas, é por sua conta e risco. Aqui não comemos, não bebemos, nem dormimos. Somos todos simplesmente um. Bem, não é isso perfeito? Está além da perfeição. Não é sublime, está além do sublime. Não existe nome que não pode imaginar, que você não pode imaginar. Não há palavras no vocabulário para expressar isto. Você tem chegado. Isso é tudo. E eu pensei, bem, isto seria perfeito. E então o que faremos depois? E disse, então quando Jesus vier, e ele te julgar pelo seu ministério, então voltaremos à terra e teremos corpos. Amém. A terra, viu? E teremos corpos. Você fica sonhando, eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu. O nosso céu é aqui na terra, viu? É aqui na terra. O céu é o lugar de habitação de Deus. Se Ele liberou para por um período de 3 anos e meio te levar para lá, para essa dimensão em alta velocidade, onde ninguém pode alcançá-lo, se Ele te permitiu ir lá por um período de tempo para ter aquela grande festa, louvado seja o seu santo nome, né? Mas teu lugar será aqui. E então Ele vai te julgar pelo seu ministério. E então voltaremos à terra e teremos corpos. Bem, eu nunca pensei sobre isto então. Isto é exatamente a Escritura. E disse, então voltaremos à terra e comeremos e tomaremos corpos. Então comeremos. Nós não comemos aqui, nem mesmo dormimos. Disse, comeremos
estivermos lá embaixo, simplesmente voltaremos à terra. Amém. Eu pensei, ó, não é isso maravilhoso, ó, que coisa. E eu estava com medo disso. E nós ficamos com medo de morrer. E nós ficamos com medo da morte. Eu estava com medo disso. Ora, isso é perfeição, mais perfeição, mais perfeição. Oh, isso é maravilhoso. Veja, estávamos exatamente sobre o altar. Vê? Foi isto, exatamente sobre o altar, esperando pela vinda. Veja, que ele apanhasse aqueles que estavam dormindo, os corpos repousando no pó, para nos levantar novamente, viesse e nos ressuscitasse. Sim, meus irmãos, na outra vida, nós comeremos e beberemos. Porque às vezes você fica preocupado, mas rapaz, tem cada comida boa aqui, eu vou parar de comer, nunca mais eu vou comer uma lasanha, nunca mais eu vou comer uma macarronada. E tem gente que fica pegado com isso, não quer seguir adiante a jornada. Deus mandou um profeta para nos dizer que vamos comer e vamos beber. Não é que você faz com as crianças? Vamos, menino, e aquela prima, vamos? Não, lá eu te dou uma balinha, né? Lá eu compro um brinquedinho para você. Então é isso que Deus está fazendo conosco. Nós vamos comer e vamos beber. Você gosta de dormir? Foi dito aqui, nós não dormimos. Onde eles estão no paraíso. Mas tem pessoas que não deixam um bom sono por nada, né? Então, ok. Que seja. Olha, nós comeremos e beberemos na outra vida. Não me pergunte qual o processo, que tem pessoas que escutam a pregação dessa, aí já fala uma lista de perguntas para me perguntar isso, isso, isso. Então eu já vou fechar isso aqui, tá? Não me pergunte o processo que será feito com os alimentos, uma vez que os ingerimos. Não me pergunte se na outra vida extrairemos dos alimentos alguma proteína, como acontece agora. Não me pergunte se teremos necessidade disto. Isso não me importa, eu não estou preocupado com o processo. Não me pergunte se faremos nossas necessidades físicas, como fazemos neste corpo. Não me façam perder tempo tentando achar a resposta para isto. Mas tudo que eu posso lhe dizer é que vamos comer e beber. E isto é escriturístico. Amém? Amém. Está na Escritura. Atos capítulo 10, versículo 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurado no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Amém. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. Amém. O Espírito Santo testificou que as palavras de Pedro eram a verdade. E uma das palavras que Pedro disse, que o Espírito Santo testificou, é que depois da ressurreição, Jesus comeu e bebeu com eles. Amém. Assim será conosco também. Amém? Bom, eu consegui chegar na quinta página das 9 que eu tinha. Temos aqui várias citações, várias escrituras, mas isso, quem sabe, em outro tempo falaremos. Mas encerraremos por hoje, vamos nos colocar de pé. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Aos irmãos que estão nos ouvindo pela internet, logo em seguida estaremos colocando todo o texto que nós usamos para esta palestra à disposição de vocês no website, e logo no futuro colocaremos também vídeo, áudio, para que todos possam acompanhar de todas as formas possíveis, né? Vamos inclinar nossas cabeças então. Grande Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te rendemos graças uma vez mais por tua bondade, por tua misericórdia. Ó Deus, essas coisas são tão tremendas, são tão gostoso ouvir sobre isso, Senhor. Obrigado pelo aprendizado da tua palavra, e que o Espírito Santo possa testificar isso em nós, indicar isso em nossas vidas,
para que tenhamos a firme convicção de que a morte não termina a nossa existência, mas que continuaremos existindo em outro plano maior, aguardando o Senhor, aguardando o momento próprio, quando Tu nos trarás de volta e nos ressuscitarás. Perdoa, Senhor, a nossa pouca fé, a nossa incredulidade, que possamos ser orientados pelo Teu Espírito em todas estas coisas. Tira de nós toda dúvida, todo temor, todo medo, e que possamos simplesmente crer na Tua promessa, na Tua palavra. No nome amoroso de Jesus Cristo, te rendemos graças, te pedimos estas bênçãos. Amém. 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 Deus abençoe vocês e que este dia não seja apenas este para comemorarmos a ressurreição de Jesus Cristo, mas que todos os dias das nossas vidas possamos testificar com o nosso viver que Ele está vivo para todo sempre. Deus os abençoe. Os irmãos que estão em conexão conosco, tenham todos uma boa semana na presença de Deus. Deus nos ajude. Em nome de Jesus Cristo.